Meus amigos e amigas do nono ano, professor Soares trazendo aqui esse vídeo para vocês. Infelizmente não pude estar pessoalmente com vocês hoje e vou fazer o comentário dessas atividades que eu levaria ao fazer o comentário presencial, né? Mas não pude ir, infelizmente. Então aqui no primeiro quesito, essa atividade do primeiro quesito ela é uma atividade que está na página 110 de nosso livro, né? Inclusive algumas delas nós já comentamos em sala de aula, mas vamos fazer aqui um apanhado das informações mais relevantes. O primeiro quesito nós temos assim: primeiro é que vocês entendam o que significa essa leitura, né? Você tem aqui R, essas duas barrinhas, S, duas barrinhas T. Isso significa para nós a leitura que a reta R, que está aqui, ela é paralela com S, que é paralela com a reta T. E pede que você calcule X e Y, né? Esses X e Y são segmentos que foram determinados por esta transversal. Como também eu tenho aqui a medida de um segmento medindo 14 e um segmento medindo 8, também determinado pela outra transversal. Então, quando isso acontecer no nosso estudo, vocês têm que sempre lembrar dessa relação que tem entre a razão do segmento Y sobre o segmento X, e essa razão é igual à razão do outro segmento, 14 sobre 8, né? Então, para nós aqui, como pede para descobrir o valor do X e do Y, você pode usar a maneira que vocês acharem melhor, né? Se você quiser dizer que X mais Y, né, você pode dizer que se eu juntar aqui X mais o Y, eu tenho 33 unidades aqui de medida, né? Mas você pode dizer também, se esse valor aqui for Y, esse outro aqui eu posso dizer que é 33 menos o Y, né, também. Eu poderia fazer assim, né, desse jeito. Então, dessa maneira, você poderia armar a sua proporção fazendo o seguinte, que o Y, né, sobre 33 menos o Y vai ser igual a esse valor, 14 sobre 8, né? 14 sobre 8. Então, quando você faz isso, você faz aqui o produto dos meios igual aos extremos. Lembrando aqui que eu vou multiplicar 14 vezes 33 menos Y, que vai ser igual a esse 8 vezes o Y, né? Dessa maneira que está aqui. Então, fazer essas continhas você tem que multiplicar esse 33 por 14, eu vou só indicar aqui 14 vezes 33 menos 14 vezes o Y, né? 14Y, que vai ser igual a 8Y, né? Aqui. Então, o objetivo aqui é descobrir quanto mede, qual é o valor desse segmento de medida Y, né? Então, de maneira conveniente, eu vou adicionar aqui ao primeiro membro mais 14Y e lá no segundo também mais 14Y, né? Que é a maneira de você resolver. Vou deixar aqui sem multiplicar, vou deixar 14 vezes 33 igual a 8Y mais 14Y, né, que está aqui. Então, se eu juntar isso, esse 8 mais 14 vai dar 22, 22Y, né? E aqui, sem fazer as multiplicações, vou só indicar 14 vezes 33, tá certo? Então, como eu quero descobrir o valor do Y, eu vou isolar ele agora aqui. Vou dizer que o Y, vou dividir tudo por 22, então aqui fica 14 vezes 33 dividido por 22. Aí você descobre o valor do Y.
você tem duas opções: fazer essa conta 14 vezes 33, depois de multiplicar, dividir por 22, vai fazer muita conta. Então eu prefiro que vocês pudessem ver assim, ó, você vê o 14, escreva ele como sendo 2 vezes o 7, né, que é 14 vezes. Esse 33 eu vou escrever como sendo 3 vezes o 11. E aqui no denominador, o 22 eu vou escrever como sendo 2 vezes o 11, tá certo? Só para ajudar aqui, para não fazer tanta conta, né? Então, esse 11 aqui eu divido por 11, vai dar 1. Esse 2 aqui eu divido também por 2, vai dar 1. E só sobrou esse produto do 7 com 3. E fazendo aqui o 7 vezes 3, você tem 21, que é o valor do y. Então, se o valor do y é 21, ele vai estar aqui nesse lugar, né? 21. E o valor desse outro espaço vai ser 33 menos 21. Se você fizer 33 menos 21, substituindo aqui o valor desse y aqui por 21, você tem 3 menos 1, 2, e 3 menos 2, 1. Você tem que o valor do x é igual a 12 e o valor do y igual a 21, tá certo? Esse quesito você também poderia, né? Professor, não entendi como é que você fez aí. Então, uma outra maneira também é você substituir, né? Você isola aqui nesta igualdade, você diz que o valor desse produto você vai ficar 14 vezes o x, é igual, né? Não é mais, é igual. Vamos ajeitar aqui. Aqui você tem que esse valor 14x, quando eu multiplicar x vezes 14, né? E 8 vezes o y, né? Então, você vai ficar com isso aqui, ó. E aqui você isola o valor do x ou isola o valor do y. Você vai chegar na mesma coisa. Eu vou trazer para cá, aqui para esse lado, para a gente fazer aqui. Então, imagina que você tem aqui, eu vou isolar o valor do x. O valor do x vai ser igual a 8y sobre 14. E aí você vai lá onde tem um x, ó, e troca por esse valor. Então você vai encontrar o que? Vai ficar assim, 8y sobre 14, que seria o valor do x em função do y, mais o valor do y, juntando isso deu igual a 33, certo? E aí você continua fazendo as continhas, ó. Vou simplificar aqui esse 8, vou dividir ele por 2, vai dar 4. Esses 14 por 2 vai dar 7. E aqui vai ficar assim. Então agora você vai fazer essa continha aqui, ó. Menor múltiplo comum de 7 e 1 é 7. Esse 7 vai ficar aqui, ó. 7 dividido por 7 multiplicado por 4y vai ficar 4y. E 7 dividido por 1 dá 7. 7 vezes y vai ficar 7y. E aqui 7 dividido por 1 multiplicado por 33. Vou só indicar aqui, ó. Não vou fazer as contas não, para não ficar muito grande. Então depois daqui, esse mesmo denominador eu posso cancelar ele, ó. Seria eu multiplicar o primeiro membro por 7 e o segundo membro também por 7, né? Então, ó, juntando agora, 4 mais 7 vai ficar 11. 11 vezes o y, que vai ser igual a 7 vezes 33. Estou escrevendo aqui como se, para não fazer tanta conta. E aqui no lugar do 33 eu vou escrever 3 vezes 11. E aqui embaixo dividir por 11, né? Que seria dividir o primeiro membro e o segundo por 11. Tá certo? Então aqui veja que nesse valor aqui, esse 11 dividido por 11 vai ser igual a 1 e vai ficar só 3 vezes 7, 21. Então, você também encontra o valor do x ou do y de outra maneira, não é só desse jeito, tá certo? Então, aqui depois que descobre o 21, e você viu aqui no início que x mais y é igual a 33,
Se x mais y é igual a 33 e o y aqui é igual a 21, então o valor do x eu vou encontrar quando eu fizer 33 menos 21, né, que vai dar igual a 12, né, que é o valor do x, tá certo? Então fica aí esse comentário para vocês, eu espero que vocês tenham entendido, e vamos comentar aqui o segundo quesito, lembrando que aqui a letra B nós já fizemos essa atividade na sala de aula também. O segundo quesito, veja a informação que diz aqui, ó, calcule a medida do segmento BD. É importante fazer a leitura, né, dessa situação, ó. Calcule a medida do segmento BD. O que você quer saber? Ó? É este segmento aqui que vem para cá e chega até aqui no D. Esse é o segmento BD. Sabendo que AB é paralelo com DE. Então, primeira coisa é você analisar essas informações. Então, eu posso imaginar aqui, pelo segmento AB e pelo segmento DE, como sendo essas retas que são paralelas, segundo aqui este enunciado. Se elas são paralelas, aí eu tenho aqui outros segmentos, eu tenho este segmento aqui, que passa aqui do A, do C e do E, que eu vou chamar de uma transversal, e aí nós voltamos lá para o teorema de Tales, porque eu tenho duas paralelas, que é essa aqui, o segmento AB e o segmento DE, e tem essa transversal. E aqui eu tenho dois segmentos. Tem um segmento medindo 2 e tem um segmento medindo 3,5. Então, pelo teorema de Tales, a razão de 2 sobre 3,5 vai ser igual à razão desse outro segmento de medida 2,4 sobre esse segmento aqui, que mede, quer saber exatamente ele, né? Qual é a medida desse segmento BD, mas eu não sei quem é o segmento CD, né? Lembrando que o segmento BD, ele é exatamente o segmento BC mais o segmento CD. A sua medida, eu já sei que o BC mede 2,4 e falta calcular o CD. Então, por as informações que eu tenho, eu posso montar essa proporção dessa maneira. Então, aqui eu teria esse 2 sobre 2 dividido por 3,5 é igual a 2,4 dividido pelo segmento CD. Então, para facilitar aqui, eu vou multiplicar tanto o primeiro mesmo como o segundo por 10. Então, aqui vai ficar 2 multiplicado por 10 fica 20. 3,5 por 10 fica 35. Aqui do outro lado eu vou multiplicar também por 10, vai ficar 24. E esse aqui também multiplicado por 10 vai ficar 10 vezes o segmento CD. Tá certo? Eu estou fazendo isso, é uma maneira da gente fazer esse cálculo sem fazer tanta conta. Então, primeiro, agora aplicando o produto dos meios igual aos extremos, vai ficar 35 vezes 24, que vai ser igual a esse 20 vezes 10 vezes a medida do segmento CD, tá certo? Como eu quero descobrir quem é o CD, eu vou trazer para cá e fazer assim, 35 vezes 24 dividido por 20 vezes esse 10. Esse vai ser igual à medida do CD, que eu quero descobrir, né? Então, vamos ver uma maneira de você simplificar isso para não fazer tanta conta, não fazer 35 vezes 24 dividido por 10 vezes 20, né? Então, esse 35 eu vou escrever ele como sendo 3 vezes... Aliás, eu vou escrever aqui o 35 como sendo 5 vezes 7. Então, aqui vai ficar 5 vezes 7 vezes 24. Eu vou escrever ele como sendo 4 vezes 6. E aqui, esse 20 eu vou escrever como sendo 4 vezes 5 e o 10 2 vezes 5, né?
Então veja aqui o que vai dar para eu simplificar. Olha, esse 5 com esse aqui a gente pode cancelar, né? Aí eu tenho aqui esse 4 também com esse 4, né? Aí eu poderia também simplificar esse 2 com esse 3, mas eu vou deixar assim para que fique melhor o entendimento. Ou seja, eu vou multiplicar aqui 7 vezes 6 vai ser igual a 42, e aqui 5 vezes 2 que vai dar 10. E nessa divisão de 42 décimos você encontra 4,2. Então 4,2 é exatamente a medida do segmento CD. Então ele mede 4,2. Mas lembrando que o que nós queremos saber é o segmento BD. O BD é a soma do BC, que é 2,4, mais o CD, que nós encontramos 4,2. Então, respondendo essa pergunta, é juntar os dois. Então, você vai juntar o 2,4 mais o 4,2. Então, isso aqui vai ficar 6, e aqui também 6, ó, vírgula embaixo de vírgula, vai ficar 6,6, ok? Para não ficar muito longo o vídeo, eu vou dar uma pausa aqui e a gente continua o próximo.